Olá, é um prazer estar em contato com vocês. E eu gostaria de falar um pouquinho, nós não vamos falar muito, mas é um pouco sobre o que é a arqueologia bíblica. Mas a gente não pode falar de arqueologia bíblica sem antes ver o que é a arqueologia. Então, a arqueologia é o ramo da é um ramo a arqueologia bíblica é um ramo especializado em estudos de restos materiais, que estejam direta ou indiretamente relacionados com elementos de relatos bíblicos, com a história das religiões, como, por exemplo, quem eram os moabitas, quem eram os cananeus, quem eram os fenícios. Mas, principalmente, a arqueologia bíblica ela trata mais diretamente com a religião judaico-cristã. Então, a região mais estudada, né, pela arqueologia bíblica é exatamente a Terra Santa, ou a Terra de Israel. Eu prefiro usar o nome do país, Israel, que está localizado no Oriente Médio. Agora, os principais elementos desta ciência são, na sua maioria, referências teológicas e religiosas, sendo considerada uma ciência em toda a sua dimensão metodológica, assim como se dá com os registros históricos de outras civilizações. Os manuscritos descobertos devem ser comparados com outras sociedades contemporâneas da Europa, Mesopotâmia, África, principalmente. Porque, se você for ver bem, onde está o Oriente Médio? Vamos aqui pensar um pouquinho no mapa. Onde está o Oriente Médio? Aonde está Israel? Israel está entre a Europa, está entre a Ásia e está entre a África. Então, exatamente é isso que se refere. Então, quando a gente fala da Mesopotâmia, é aquela região que está mais ao norte de Israel, que compreende hoje os países da Síria, Iraque. Tá? Quando nós falamos da África, Egito, principalmente, e Europa, a aproximação de Israel com a Turquia, por exemplo. As técnicas científicas empregadas são as mesmas da arqueologia em geral, com escavações e a datação radiométrica, entre outras. Eu não vou procurar não me aprofundar tanto nisto, senão a nossa cabeça dá daquele nó. Em contraste, a arqueologia do antigo Médio Oriente é mais generalizada, tratando simplesmente do Antigo Oriente, sem estabelecer uma relação específica entre as descobertas e a Bíblia. Nós temos uma coisa muito interessante no estudo da arqueologia bíblica, que é a autocrítica. A autocrítica é quando exatamente nós vemos muita ciência, muita especulação até, muito julgamento de fatos que nós até vemos na Bíblia e que, para a autocrítica, não, isso foi coincidência, não foi bem assim. Eu estou falando assim, bem superficialmente. Tá? Agora, o principal objetivo da ciência arqueológica não é provar ou desacreditar a Bíblia, em sentido teológico. Neste sentido, o artigo Arqueologia Bíblica se concentra primariamente em pesquisas e descobertas arqueológicas relacionadas com os relatos bíblicos. Ainda assim, a arqueologia bíblica é uma matéria de estudo polêmica, com várias perspectivas sobre o seu propósito,
e as suas metas, analisando os comentários de historiadores e de destacados arqueólogos. Podem encontrar-se os mais variados pontos de vista. Agora, é uma situação bastante controversial. Tá? Por exemplo, certas datas, a data do Êxodo, por exemplo, como que nós vemos na Bíblia e como é que a história e a arqueologia nos mostram. Nós precisamos entender que isto é ciência, tá? Isto é ciência e que, no meu modo de ver, não afeta absolutamente a minha fé. E eu vejo que hoje a fé e a ciência elas estão andando assim de mãos dadas praticamente, porque a mesma arqueologia ela está comprovando que tudo o que nós lemos na Bíblia aconteceu de fato, como o caso daquela cidade onde estava Josué, e ele, ali numa batalha reída, difícil, ele ora a Deus para que o sol e a lua se detivessem. Então, a arqueologia comprova isto. A região que a Bíblia fala de Ló, a Bíblia nos fala certas coisas e a arqueologia comprova a região onde Ló viveu, as famosas Campinas do Jordão. A arqueologia é, ao mesmo tempo, técnica e ciência. Como técnica, a arqueologia ela busca os restos materiais das civilizações antigas e trata de reconstruir, na medida do possível, o ambiente e as civilizações de uma ou várias épocas históricas. Trata-se de uma ciência moderna, ainda considerada recente, com apenas 200 anos. E uma curiosidade da arqueologia bíblica é que muitos achados arqueológicos eles aconteceram porque, antigamente, as pessoas ricas da Europa elas iam para o Oriente Médio, o que é hoje Turquia, Síria, Iraque, Jordânia, Israel, Egito, eles iam para colecionar aquelas coisas, aqueles objetos que eles achavam. Então, logo depois, as pessoas começaram a ver que aqueles objetos ou certos lugares que eram desenterrados eram, na verdade, comprovações do que na Bíblia já estava escrito. Exemplo, Babilônia. Babilônia, todos criam e diziam que Babilônia era simplesmente fábula, fruto da fábula, ou Nínive, que a Bíblia fala dessas cidades. E o que aconteceu? Graças aos achados arqueológicos e até algumas aventuras, estes lugares comprovam que a Bíblia tinha razão. Poder-se-ia pensar que a arqueologia tende a omitir os dados oferecidos pelas religiões e por muitos sistemas filosóficos. No entanto, além dos artefatos e locais arqueológicos, tais como lugares de culto, relíquias e outros elementos de ordem sagrada, bem como outros objetos cientificamente observáveis, existem aspectos que são igualmente importantes para a investigação científica arqueológica. Entre estes estão conceitos imateriais como os ritos, livros sagrados e a cultura. O mito é usualmente utilizado na arqueologia e na história como uma pista da verdade que poderá esconder. Essa nova percepção contemporânea do mito motivou a ciência arqueológica a buscar motivos dados nos territórios descritos nos relatos bíblicos. Quando ele fala aqui exatamente estes ritos, livros sagrados e a cultura,
às vezes você encontra na Bíblia certos elementos, certos relatos. Uma coisa que me lembra, faz assim, me vem à memória, é exatamente aqueles profetas de Baal que, durante aquele desafio que o profeta Elias fez para o Deus que respondesse com fogo, este seria o Deus verdadeiro e digno de culto, os profetas, aqueles 400 profetas, e depois mais 450, estavam naquele frenesi, e eles invocando Baal, 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 e inclusive eles se cortam com lanças, é uma coisa assim horrível. Então, a ciência chamada arqueologia bíblica, ela comprova, é um exemplo, comprova isto, ou alguns ritos que eram mencionados. Então, graças à arqueologia bíblica, essas coisas vêm à luz e, não, isso aqui realmente existiu. Era assim que se procedia. Os livros sagrados também, existem vários livros sagrados, certo? Que não existem materialmente, mas isso foi passado de geração a geração, através da tradição oral e, claro, a cultura. Então, agora, eu quero já concluir, quase concluindo, a arqueologia bíblica é a disciplina que se ocupa da recuperação e investigação científica dos restos materiais de culturas passadas que podem iluminar os períodos e descrições da Bíblia. Usa-se como base de tempo, isso é muito importante, um amplo período entre o ano 2000, antes da Era Comum, e 100, depois da Era Comum. Ou seja, 2000 anos antes de Cristo e 100 anos depois de Cristo. Esta é a linha de tempo mais usada para a arqueologia bíblica. Outros preferem falar de arqueologia da Palestina. Eu prefiro dizer a arqueologia de toda aquela região que compreende hoje Israel, Jordânia, Egito, referindo-se aos territórios situados ao leste e este do Rio Jordão. Então, eu prefiro usar Israel. A palavra Israel é a mais correta no meu modo de ver. Essa designação expressa o fato da arqueologia bíblica estar especialmente circunscrita aos territórios que serviram de cenário aos relatos bíblicos. Então, é apenas uma pincelada, tá? Eu quero terminar por aqui e eu quero deixar para você o seguinte: eu espero que isso fique com gosto de eu quero mais e que nós possamos adentrar, nós possamos nos aprofundar mais neste e outros temas que são muito importantes e que nós, neste canal, estamos fazendo. Muito em breve, nós queremos dar mais estudos em diversas áreas, como o hebraico, o grego, a geografia de Israel, a arqueologia bíblica e outros muitos temas que existem e estão aí disponíveis para nós. E nós, na verdade, queremos facilitar bastante, mas nosso desejo é que você aprenda mais, que você saiba com precisão determinadas coisas, muito mais do que a especulação ou o famoso eu acho. Isso não é nada legal. Então, meu querido, eu deixo aqui isto com você, deixo esta mensagem para você e que nós possamos juntos aprender mais e mais. E eu termino com o que o profeta Oséias disse. Eu sempre estou mencionando este profeta. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim que um grande abraço para você e até a próxima oportunidade.